Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Nós estamos aqui, né? Eu e o pastor Max, da Assembleia de Deus, um pastor batista, um pastor assembleiano. A gente vai, né, fazer um fight santo. em 10 rounds, né? Para ver que de fato, para dirimir que essa questão toda, quem é melhor, um assembleiano ou um batista, né? E se você é batista, já começa aí a fazer uma campanha já, e também se é assembleiano, já começa também a falar um pouco aí, a botar esse qualificador. A gente tá aqui com o pastor Max, pastor. Prazerzão estar aqui contigo, tá? Você quer o cumprimento assembleiano ou informal? Não, pode ser assembleiano. O assembleiano, ele tem 30 minutos de cumprimento, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Tá. Não, o batista é graça e paz, irmão, já deu. Já entra, já não conversa PS muito. Agora. PS, paz do Senhor. Paz do Senhor? Tá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Prazer Legal. estar aqui. Que bom estar aqui com vocês aqui na nossa casa, recebendo. Ó, já estamos aqui, né? Recebendo você aqui, né? Não precisa falar senhor, né? Pô, tu é muito mais novo do que eu, né, cara? Então eu vou falar. Vamos tirar esses créditos aí de pastor, senhor. E o Max, o Zico são amigos. Então, assim, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre algo que eu fiquei pensando muito sobre a nossa realidade. Nós somos 2 líderes, 2 pastores, né? E caminhamos juntos há muito tempo. Mas a gente tem algo que nos diferencia, e isso é importante trazer aqui. Tu és pai, tem 2 filhos, sou pai, tenho 3 filhas, então assim, mas nós somos de gerações diferentes, mas temos uma mesma visão sobre educação, escola, família, instrução, enfim, E eu queria começar aqui pensando contigo assim, você como pai, depois você pode falar a idade dos teus filhos, é claro, se você tivesse que colocar assim, quais são os maiores dramas, ou que você apontaria com os maiores desafios que você olha assim para o futuro quando você chega em casa, vê os 2 pequenininhos lá, e você fala, caramba, vão crescer, eles vão crescer, estão crescendo, né? E quando eles crescem, eles enfrentam outros desafios. O que você coloca hoje assim, daquilo que você viaja no Brasil inteiro, para fora do Brasil? O que é um grande desafio para você hoje assim? Eu vou falar na perspectiva Max, né? Claro. Não sou nenhum PhD no assunto, mas sou pai, né? Sim. E dizem que quando nasce o filho, nasce o pai. E é uma grande verdade, né? E é uma graça de Deus também que capacita para isso. Como você falou, somos de 2 gerações, né? Diferentes. Tô com 31, não vou falar a sua idade. Não, eu tenho 52, então eu tenho 20 a mais que ele. 20 a mais, né? Já comprou Bíblia na pré-venda. É isso aí. Então, assim, os desafios do Max, e vou falar também numa cosmovisão cristã, que é o que nos une, né? Perfeito. Fizemos a brincadeira do início ali de Batista e Assembleia só para o povo ficar um pouco mais curioso, mas o assunto é mais essa questão da paternidade, filiação. Então, dentro de uma cosmovisão cristã e dentro da cosmovisão do Max, eu acho que os maiores desafios, penso eu, são para o futuro. Desafios econômicos, são grandes preocupações. Para o cristão, desafios culturais, né? Essa perseguição cultural, que ela é silenciosa, mais letal. Então, para mim, é uma grande preocupação. E quando casamos, a palavra incentiva o casal cristão a ter filhos. Mas o mundo de hoje não incentiva. Aliás, não incentiva nem a casar. O que nós chamamos de memes, né? Quando o cara casa, é game over e tal, vai disseminando ali uma cultura ali por meio de brincadeiras que tem um fundo de verdade. Casar é um demérito, é perder, é isso, enfim. Ter filhos, então, quando você encontra um amigo da escola, um amigo da faculdade, das antigas, como diz a garotada, você já tem filho, olha lá o fulano, já tem filho, como se fosse assim meu Deus, um regresso, enfim. Então, você vencer isso, e você ser instruído pela palavra de Deus e perceber que filho é bênção de Deus. Quem está nos assistindo, né, principalmente os casais novos, não tenho filho. Olha, é a maior afronta a Deus é você dizer que não tem filho preocupado com a economia. Claro que contrapartida, se a pessoa não tem estrutura nenhuma nem para ela... Sim, perfeito. Ok? Sim, a gente claro. não vai sair do extremo para ir para o outro. Mas assim, e a confiança em Deus? Qual é o melhor tempo para ter filhos? É o tempo de Deus. E aí? É o tempo de Deus. Acreditar num Deus que cuida, num Deus que provê, num Deus que capacita. Quando nasce o filho, nasce a prosperidade. Mas deixa eu colocar a mão na ferida aí. Assim, mas tu falou ali que tem um tempo para ter filhos, né? O tempo de Deus. Mas pegando um movimento que a gente vê cada vez maior e crescente em relação a essa catequização de os novos, né,
cristãos ou discípulos de Jesus, evangélicos, ou de qualquer matriz evangélica, enfim, que eles aprendem que eles podem postergar isso numa janela quase que eterna. Quando a gente sabe que biologicamente, cientificamente, né, existe um momento onde a mulher, especialmente, ela pode e deve, né, vamos assim, primar por isso, né, de ter uma visão maior sobre a questão da maternidade. E a gente vê também o outro lado, que é o quê? É essa postergação quase que infinita para ter um filho com 40, 50 anos, e que muitas vezes é incentivada por uma cultura que olha para a mulher de uma forma utilitarista, então a mulher tem que servir aqui, e a visão de dentro de casa ela fica em segundo, terceiro, 10º plano. É algo que você percebe, que você lidera também juventude, né? Lidera muitos jovens, centenas de jovens, milhares de jovens. Tu percebe que isso de alguma maneira se infiltrou, de alguma maneira? Ainda que, sorrateiramente, como você falou, ainda que os jovens não declarem, mas o comportamento, ele anuncia algo que já é, vamos dizer assim, introjetado já? Sem sombra de dúvida se infiltrou, você percebe isso. Tem jovens cristãos, né, que tá lá na bio do Instagram deles, cristão e isso, tal, pai de pet. Então, aqui nós vamos tocar no, você falou no vespeiro. Ixi, nossa, aí, ó, tem 2 cachorrinhos aqui, tá? Nós gostamos de cachorro, hein? Tem 2 cachorrinhas lá em casa, hein? 2 cachorrinhas lá em casa. Pai de pet, aí, mãe de pet, agora. Agora continua aí, já que tu mexeu aí, fala, e aí? Os cães ficaram de fora, hein? Fora de contexto, gente. Com certeza, a gente vê essa influência, essa preocupação, e sobre a questão ali do biológico, meu Deus, sabe que vai passando os anos, a mulher vai diminuindo as chances e vai aumentando as probabilidades de algumas dificuldades ali lá na frente com uma gestação e depois até com a criança. Enfim, aí eu pergunto para quem está em casa, o pastor Zico, pergunta para Joquebede qual foi o melhor tempo para ter filho. Com decreto de morte, engravidou de um projeto de Deus. Pergunta para Ana, com o sacerdócio caído, cheio de escândalo, o menino morar no templo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vê mães confiantes no Senhor, num Deus que guarda, num Deus que cuida. Eu quero confessar um negócio aqui, confessar mesmo, não sensacionalizo para criar um corte, um reels lá na frente. Eu tinha muito medo de ter o segundo filho. Tive o primeiro, glória a Deus, tenho medo de ter o segundo. Aí encontrei uma amiga e ela, pastor, o senhor pensa em ter o segundo? A gente pensa, mas eu tô com muito medo, não é nem da economia. Sabe qual era o medo? O apocalipse, né, cara? Aquela coisa funilando. Ô, Assembleano não é pré-tribulacionista? Cara, eu sou pré-tribulacionista com aquele 2% do posse. Então, eu quero é subir. Eu quero é subir. eu quero é subir, né? Não, a minha teologia é pré-tribulacionista. Sim. Claro que eu cresci Sim. dentro da ótica da instituição, Sim. mas hoje eu me considero a minha mente emancipada de qualquer teologia institucional. Sim. E mesmo depois da emancipação eu continuo sendo pré-tribulacionista e aquele 2% assim, você não descarta que tem textos da palavra de Deus respaldam as duas, né, versões, teorias, enfim. Aí eu tinha medo por causa disso, cara. Uma perseguição, uma tortura, um negócio. O cara aguenta, agora um filho teu. Aí aquela moça olhou para mim, pastor, sabia que existe uma graça de Deus para os mártires? A família, o homem, a mulher que for um mártir, existe uma graça de Deus, pastor. O senhor não crê nisso? Creio. Então, pastor, se a tua família for um mártir, vai descer uma graça sobre vocês, vocês vão suportar qualquer sofrimento. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu aceito o segundo filho, vamos lá viver a tua perfeita vontade. Só fui falar, aceito, outro dia tinha ultrassom. Oh, meu Deus. Né? A cegonha já estava oh, meu Deus, porta. estava lá já. Então, assim, os grandes desafios econômicos, preocupações, são preocupações fidedignas, a gente não vai... Mas, e o cultural também, né? Que é o cerne do nosso assunto aqui, que o senhor sabe muito bem, né? O senhor dá palestra, dá aulas dentro da educação e também é um pastor de igreja, um pastor bíblico, o senhor sabe que os ataques hoje são severos. Sem dúvida. Eu acho que a gente pode pensar também, trazendo assim um recheio maior na nossa conversa aqui, é sobre essa realidade imposta. Eu penso assim que é uma realidade imposta e não é uma realidade bíblica, não é uma realidade inclusive histórica, não é uma veracidade histórica. No sentido de descrer daquilo que a história diz que é verdade. Então, assim, existe uma historicidade no relato bíblico. Só que hoje a gente vê o quê? Que a nova geração, ela tem sido literalmente encapsulada numa bolha de conhecimento, um falso conhecimento, porque ela só tem 2 matrizes de conhecimento, conhecimento bíblico cristão, e, portanto, esse é o absoluto, e o diabólico.
Então são excludentes, né? E aí o jovem encapsulado nessa bolha, ele não consegue perceber que a realidade com a qual ele vive não é a realidade final. Tem uma realidade que a Bíblia aponta. E aí essa realidade que a Bíblia aponta vai dizer para a menina que tem 18, 19 anos e está almejando também a faculdade, é lícito, mas também para ela é lícito pensar na maternidade. Por que não? Não é verdade? Por que não pensar? Você teve o primeiro filho com quantos anos? 25 anos. 25 anos. 25 anos. E o Noah agora, ano passado, com 30 anos de idade. Terceiro, Deus proverá. Deus virá. Se eu falar isso agora com a esposa com olheira, ela passa o ano, ela quer de novo. Calma. Mas eu digo assim, percebe que isso é uma realidade que a gente vai enfrentar e cada vez maior. Então assim, eu vejo que o nosso papel como líderes, como pais, eu acho que tudo isso começa dentro dessa visão empoderada. Vamos usar, né? Esse verbo tão, né? O empoderamento, né? Que se diz tanto, que se... Só quer tocar no vespeiro, né? É, por aí, mais ou menos. É isso aí. Então, assim, a gente fala do empoderamento, né? Feminino, empoderamento dos grupos e não sei o que lá, aquela coisa lá toda. Mas o empoderamento verdadeiro bíblico é o empoderamento do Espírito, que ele conduz a toda a verdade. A Bíblia fala sobre isso. O Espírito, Jesus, antes de ascender aos céus e antes do martírio, ele fala, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador e ele vai conduzir, ele vai trazer vocês a toda a verdade, que é ele próprio, é o ensinamento de Jesus revelado na palavra. Então, quando a gente olha por uma falsa realidade, aquilo que hoje campeia em tudo quanto é lado, e aí eu vou ter que entrar e dar com os dois pés na questão educacional, né? E quando a gente ouve falar assim que o lugar de criança é na escola, ou o lugar de criança é só na escola, eu queria também te ouvir um pouco sobre isso também, porque você é pai, né? Você tem os seus filhos, né? A pequena também na escola, mas obviamente o Noah é bebezinho, mas assim... da tua visão, daquilo que você tem visto, conversado com muitos jovens como você, que tem filhos, existe uma preocupação em relação àquilo que é ensinado hoje? E eu não digo fugindo daquele lugar comum, tá? Do banheiro. Tem gente que parou no banheiro em 2011 ainda. Estão brigando aí pelo banheiro de gênero. É muito mais sutil e maléfico do que um banheiro só. É aquilo que se aprende através do comportamento daquele que está ministrando, um professor numa sala de aula, é um material didático que ele tem esse poder de conduzir, como, né, um rio vai cortando e ele vai se entremeando pela rocha, o material didático faz isso. Então, qual é a tua preocupação hoje em relação ao futuro, falando sobre a questão da educação e com aqueles que você conversa também, amigos, enfim? Não que a gente concorde, viu, com a situação do banheiro, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é a pauta mínima, né? É como o senhor posicionou ali e pontuou muito bem. É a pauta mínima. Só que as pessoas só ficam nisso, né? Porque é o que vai para a mídia. É isso aí. E nós temos, a sociedade moderna, a tendência de sermos movidos por coisas que estão em alta, né? Que estão na mídia, que estão... Na verdade, a pauta do cristão deve ser a vida inteira. As preocupações são inúmeras. E foi onde nós percebemos a diferença na vida da Lara, já tão pequena. Eu confesso que pai de primeira viagem, inexperiente, eu não sabia e até pensava que não tinha tanta importância assim, uma diferença tão grande na vida de uma criança, porque para mim a criança é criança em qualquer lugar. Que diferença faz um colégio? Se preocupar com quem é a professora, se preocupar como é que é o estatuto do colégio. Para mim, sabe, assim, e sendo pastor de igreja. Claro. Pastor de igreja. Então, você começa a perceber os comentários de uma criança de 3 anos. Você começa a perceber até o linguajar. E aí acendeu uma luz de alerta, e onde nós procuramos, inclusive, o Conectar, né, que é o colégio também vinculado aqui à Batista, mas é um colégio da cidade, um colégio de cristão, de educação cristã também. E as pessoas pensam que é uma igreja lá dentro, né? Não é uma igreja, é aprender mesmo, ler, escrever, matemática, inglês. Não deixa de ser um colégio cristão, mas a própria estrutura material Mackenzie, toda com excelência. Enfim, até nisso aí, porque se o cristão é cristão de verdade, ele faz as coisas com excelência, né? E até tem uma frase do pregador presbiteriano do século XIX, o Matthew Henry, que ele falava, 18, que ele dizia que nenhuma casa é tão pequena que não possa conter uma igreja.
Olha que interessante, nenhuma casa é tão pequena que não possa conter uma igreja. Se você transpõe isso para uma escola, nenhuma escola é tão grande que nela também não possa conter uma igreja. Em que sentido? Um sentido denominacional, institucional, proselitista? Não. Mas a igreja no sentido da proclamação da verdade do evangelho. O que é o evangelho senão os princípios e os valores do reino de Deus? Não é isso que a gente olha, não é uma esquizofrenia, não te parece assim? As pessoas elas querem mais paz, sim ou não? Querem ou não querem? Paz, elas querem mais harmonia. Elas pregam fraternidade, bondade, especialmente quando tem uma data alusiva, né? Nós estamos chegando perto do Natal e de todo mundo, né? Todo mundo fica bonzinho, já viu, né? Natal todo mundo fica bonzinho. E eleição também. Eleição também, é verdade, esqueci. Eleição fica mais do que bonzinho, fica Papai Noel, né? Então assim, e aí todo mundo prima por um local onde a gente tem a paz, a harmonia, a fraternidade, a generosidade, enfim, aquelas virtudes que são virtudes cristãs, em essência. E se você fala, por exemplo, que você está num ambiente escolar onde você vai desenvolver isso de forma intencional, sistemática, através de um processo contínuo para gerar uma formação de caráter aliada com erudição nas crianças, pode parecer que é algo assim, oh, não, mas isso aí é proselitista, então não é uma esquizofrenia? Você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, eu rechaço, porque aqui é muito proselitismo, aqui é muito religioso, é muita Bíblia, né, vamos assim, né, mas ora... Se nós tivéssemos mais Bíblia nos relacionamentos, como é que seria? Nossa, não é? Imagina. Eu tô falando no ambiente geral, no casamento, né? E o pai e a mãe em casa, ele tem que entender que o filho, por exemplo, a Lara é meio período, mas um filho que fica em uma escola de maneira, né, integral, ele só vai ao culto aos domingos. Tem lá o culto na linguagem infantil, 1h30 de culto. É 1h30 competindo contra quantas horas? 40 horas por semana? É uma equação... É uma conta, né? É uma conta. A não ser que o pai e a mãe seja aquela pessoa compromissada com o discipulado do seu filho. Aquelas famosas frases que se agora é desses teólogos topíssimos que eu acho que tem aqui na biblioteca da igreja aqui. Que se seu filho chegar ao topo do mundo e não conhecer a Cristo, você fracassou na sua missão. E isso é muito forte. Muito forte. Então vai competir 1h30 contra 40, 1h30 contra 25, no caso da Lara. Então, a importância do ambiente da escola, a importância... Na época do Natal, a Lara chegou em casa, a Lara é filha de pastor, ela está cansada de escutar pregação. A gente contar a historinha, ela chegou em casa, descobriu a roda, irmão, inventou o mundo. Descobriu que Jesus nasceu numa manjedoura. Aí eu... Pera lá, você não sabia disso? Como assim, debaixo dos meus olhos? Você não sabia disso? Não, olha o poder de influência que um professor tem no coraçãozinho da criança. A prof falou que Jesus se tornou uma criança e nasceu numa manjedoura, um lugar bem simples. Tá, filha, o papai já pregou isso. Ela, pois é, não... Tá vendo a importância do ambiente, de outras crianças? Ontem ela chegou em casa, eu fui assistente da prof. Aí aprendeu um pouco sobre disciplina, sobre liderança. Isso é maravilhoso. E aquilo que nós já falamos no podcast lá atrás. E parece que a gente está querendo vender algum curso, né? Parece que vai acabar esse vídeo aqui, nós... fazer um pitch de vendas. Clique gente, aí, né? O maior investimento é nos seus filhos. Você me disse essa frase há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. A Lara nem estudava na escola, no Conectar, nada. A gente conversando como pastores e tal. O cara prefere pagar R$1.500 num carro top e não paga, sei lá, R$1.000 e poucos, enfim, dependendo da parcela, numa escola para o filho. Ele prefere trocar um ano do carro, rebaixar, comprar umas rodas. Eu estou falando da galera do... Claro, hoje é um encontro geracional, né? Você já passou essa fase, né? Já foi. Já tá no Corolla, não? Não, eu tô de Uber. Tô de Uber. Então, assim, aí você falando aquilo, eu falei, cara, esse cara tá profetizando pra mim, cara. Porque eu já tô querendo comprar um... Então, assim, o pai e a mãe que tá em casa, que está nos ouvindo, os irmãos da igreja aqui, que são seus, né, suas ovelhas, seus membros aqui, membros da igreja, e nós também, os amigos que vão ver ali alguma coisa vinculada à sua imagem, qual é o bate-papo desses caras, vão chegar até aqui, que eles possam refletir nisso, sobre a importância de investir na educação dos filhos. Hoje, como pai, eu sou uma testemunha ocular de quão importante é isso.
O pastor assembleiano ele tem algumas características diferentes do pastor batista. O pastor batista ele finca estaca e ele fica ali anos cuidando de gerações, né? Nós, pastores assembleianos, nós que somos auxiliares, nós temos uma rotatividade muito grande. Aí tem uma grande preocupação. Chegar um telefonema, foi mudado para, sei lá. E aí? Minha primeira preocupação hoje, cara, antigamente era casa, umidade, ar-condicionado. Hoje é a escola. Hoje, se eu for mudar de Criciúma, minha primeira preocupação é a escola e deixar vai ficar um pedacinho do meu coração aqui nessa escola. Deixa eu inserir outro assunto aí que tomou assim, pauta no último mês aí, sobre a questão da adultização, né? Você falou muito sobre isso, e erotização infanto-juvenil, algo que a gente já vem falando há muito tempo, nesse contexto justamente de ensino. E você lida, como eu falei, com adolescente, com jovem, ou seja, o tema da sexualidade é um tema recorrente, até porque é algo que é próprio do homem, né? Deus criou o homem sexuado, nós não somos seres assexuados, portanto, nós temos desejos, vontades, anseios não correspondidos, frustrações, a primeira namoradinha que não correspondeu, aquela coisa toda, o namoradinho, na própria igreja, não é isso, né? Já vi tu brincando várias vezes lá com o pessoal lá, esse aí não casa mais, aquela ali, né? Enfim, né? Tipo, te projeta. Tô tentando casar uns 2, 3 anos. Te projeta, né? Eu já vi tu falando, mas tá difícil. Tem uns que é difícil, né? Tem uns que é difícil. Não se ajuda o que não se ajuda, né? Mas assim, essa realidade do sexo, da promiscuidade, é algo intrínseco da natureza caída do homem. Quando você libera ou dá vazão a isso de uma forma completamente equivocada, e o equivocado aqui não é equivocado no sentido de uma cartilha, é equivocado segundo o padrão da palavra. Você vai viver algo terrível logo ali na frente, na juventude, na adolescência, a gente vê isso hoje. E aí os índices são altos de gravidez na adolescência, problemas de delinquência infanto-juvenil associada a problemas de violência no ambiente conjugal, vamos colocar isso, né? Menino que casa com 16, 17 anos, nem casa, junto com a menina, violência, enfim. Tem toda uma matriz familiar, é onde eu quero chegar assim. Como é que tem sido a tua realidade para tratar isso no coração da nova geração e trazer isso como luz, assim, para dizer, olha, pessoal, você pode trabalhar para ter um carro, você vai estudar, e tu é um incentivador disso, estudioso, tal, vai estudar Bíblia, vai estudar geografia, história, para onde Deus te chamou. Mas concentra na família, né? Então assim, concentra na educação, na nova geração, concentra em algo que de fato é eterno, né? Não é uma herança corruptível, né? No sentido de os nossos filhos um dia nós vamos perdê-los. Não vamos perdê-los, né? Vão estar conosco até o dia que Jesus nos levar, mas como é que você tem procurado trabalhar isso no coração das pessoas que você lidera também, na mocidade, enfim? Rapaz, sabe que 2 confissões, a segunda agora. Eu fui ouvir essa palavra adultização agora com a denúncia do influencer Felca. Sim. Eu também não o conhecia. Também não o conhecia. Não é demérito para ele não está perdendo nada Sim. com a gente. É verdade. Mas eu não o conhecia e a palavra até é um pouco estranha, assim, adultização. Isso que a gente lidar também com os mesmos problemas, fazemos as mesmas denúncias, temos os mesmos cuidados, enfim. E sobre como que a gente faz com a juventude, primeiro, dentro da organização da nossa igreja tem 70 igrejas, né? E eu coordeno os coordenadores desses setores, dessas igrejas. Então o meu contato é mais direto com o coordenador e pouquíssimo contato direto, indireto sim, mas direto com os jovens. Então a gente tem instruído os coordenadores a abraçarem esses temas que até então, há algum tempo atrás, era tabu. Falar sobre sexualização, ensinar, instruir. Então nós temos instruído os coordenadores a estudar, a se preparar, a ler, a buscar em oração, a buscar no Espírito Santo para estarem capacitados e aptos para aconselhar os jovens, preparar essa geração, porque essa ideia de que não é hora, não é tempo... Irmão, eu prego muito para adolescentes. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu fiz uma brincadeira num púlpito, aí teve uns 2 vídeos que viralizaram. Dos últimos 3 anos é só para teens, eu sou o tiozão já. E aí eu vejo cada líder tratar os adolescentes, 15 anos, 16 anos,
com os cordeirinhos de Cristo. Ai, os cordeirinhos de Jesus, ai, os tchutchuquinhos. Aí um dia no almoço eu falei pro líder, pega o celular dos cordeirinhos, pra você ver o que tem no celular dos tchutchuquinhos de Jesus. Cara, a galera é muito... Então o pai fica naquela assim, não, minha filha... Claro que a tua filha é uma bênção, eu sei que a tua filha é uma bênção, eu sei que o teu filho é uma bênção, mas você não lembra da sua adolescência? Se o pai ter ele como padrão, meu irmão, a vigilância é redobrada. É redobrada. Porque você começou a fala pontuando muito bem. Por causa do pecado. Essa coisa da queda. A gente não nasce no 0, já nasce no -10. Já nascemos tendenciosos, né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos, Efésios capítulo 2. Então, os nossos filhos também. Nossos filhos precisam de Jesus, santificação, de palavra, disciplina espiritual. Aí dentro da disciplina espiritual... você já passou a idade dos 5 anos, igual eu tenho o Noah do 9 meses, né? Faz tempo. Meu amigo, você tem que lembrar de escovar o dente. Escovar o dente. Vai fazer isso. Vai lavar o pé. Vai tomar banho, vai lavar a mão. Dá descarga. Você é pai, você é mãe, você é um lembrete. Por que eu não encaro a disciplina espiritual com a mesma veemência e compromisso? Escovar o dente é necessário? E por que orar não? Já orou hoje? Já leu um versículo? A Lara, a gente lê um versículo com ela, né? Ela está aprendendo a ler agora. Mas daí a psicologia, talvez, uma vertente da psicologia, né? E algumas áreas da pedagogia podem falar, não, mas tu está sendo muito incisivo e tu não está deixando a criança por ela mesma encontrar e ter a sua autonomia e construir. Isso é uma falácia. Isso, na verdade, é uma falácia, né? E que fique bem claro para você que está nos ouvindo. Se a psicologia falasse isso para minha mãe ia dizer coragem. Ela mordeu o filho. Então, esse é um assunto importantíssimo. Assim, quando a gente fala sobre a maneira como a gente vai criar um filho, aí a gente vai ter um monte de cara falando, não pode ser dessa maneira. Aí tem aqueles memes, né? Minha década era de 70, 80, então assim, eu nasci em 70 e pouco, então assim... A gente foi criado largado, assim, né? No meio do mato, aquela coisa assim, né? Apesar de não ter sido criado numa área rural, mas a gente corria, brincava. Então, hoje a gurizada tá dentro de casa, aquela coisa toda. E aí você pega assim, os influencers ou os caras que são formadores de opinião e de fato, com falas desqualificadas. Não estou falando das pessoas, mas as falas são desqualificadas. Como a gente ouviu um tempo atrás a Cláudia Raia, né? Que tem enfim... Ela goza de um grande, vamos dizer assim, público que acompanha a carreira dela, e se não demérito para a carreira, também não acompanha, mas assim... E ela falou da filha de 11 anos, com a qual ela tinha relacionamento aberto, falando sobre sexualidade, que ela inclusive estava orientando a filha sobre práticas ou instrumentos nessa área. Aí você pergunta assim, puxa, aquilo ali teve uma envergadura enorme, teve uma abertura enorme. Muita gente, de repente, pode ouvir aquilo ali e falar assim, caramba, descobri algo aí que... realmente sensacional, é a maneira pela qual eu posso abordar a sexualidade com meu filho, com a minha filha. Mas peraí, calma aí. Será que isso do ponto de vista, inclusive, da formação cognitiva, emocional, é próprio para a criança? E a gente pode aí ampliar o leque. O quanto que isso é falado na escola? A gente sabe que é falado na escola. E aí sem nenhuma briga aqui partidária, não é isso não. A questão é princípio e valores, virtudes cristãs. Será que dentro de um contexto de virtude cristã é saudável você inserir um tema de sexualidade adulta como esse, que a atriz ali que eu mencionei falou sobre a filha de 11 anos? E aí, claro, aqui não tem nenhuma ingerência minha, se é filha dela, ela faz o que ela quer, beleza? Mas assim, eu tô falando num contexto de influência, é o que a gente tá falando aqui. A gente tá influenciando de alguma maneira aqui, através da nossa conversa. Então, assim, o que te parece isso, assim, nesse ambiente? Porque a gente tá nos ambientes, é interessante assim, né? A gente é pastor de igreja, a gente fala para um público que está dentro, eu não gosto de falar dessa expressão de uma bolha, mas é óbvio que existe um setor, né, com o qual a gente tem um relacionamento maior, mas a gente também tem uma influência fora. Nós temos amigos que nos ouvem, que não congregam nas nossas igrejas. A gente vai num lugar, vai no outro, os nossos filhos se relacionam com outros amigos que não são cristãos. E isso é a beleza do evangelho, você ser sal e luz. Então, como que você consegue mediar isso em casa? Como você fala com a sua esposa? E como é que você tem que se preparado para abordar esses temas? E como é que você tem buscado em Deus isso, nessa preparação? Né? Antes de te responder, eu vou te fazer uma pergunta. O senhor que é formado em Direito. A Cláudia Raia pode fazer o que ela quer? Ela pode fazer o que ela quer com a filha dela? O que ela quiser? Caramba, agora você pegou aí e mexeu no... Você foi bem ali, né? Bateu no fígado.
Não é que ela pode fazer. Eu vou responder falando da minha realidade, né? E aí respondo a tua pergunta. Tô fugindo não, tá? Eu não posso fazer o que eu quero com as minhas filhas. Peraí, como assim? Eu tenho autonomia, mas isso é limitado, de alguma forma, por um consentimento que a lei regra. Exemplo claro. Eu não posso violentar a minha filha. Portanto, eu não posso fazer qualquer coisa com ela. Fechou? É isso. Ah, mas aí violentar é fácil, né? Pô, todo mundo... Quem que não sabe? Mas aí, olha como é poderoso a influência negativa, perniciosa. Mas eu posso fazer com que o meu filho, a minha filha, ande nos caminhos e, invariavelmente, vai fazer isso, vai andar, por uma questão de comparação, de modelagem, que eu acredito que é o melhor caminho para a vida. Eu vou falar sobre sexualidade disso, sobre vida, sobre propósito e tal, e eu levo ele, ou seja, eu estou influenciando. Não deveria. Não sei se respondi. Esperei não ter fugido, entendeu? Não, tem outros exemplos menos impactantes. Dar uma bebida alcoólica para um filho de 5 anos, 6 anos. Então, dentro desses exemplos, o pai não pode fazer o que quiser. Agora, a gente também não pode, senão a gente vai ser chamado de comunista, né? O que não somos. Eu. Também não sou. Nós brincamos ali até para chamar a atenção. O pai de pet, nada contra os cachorrinhos, o senhor disse que tem 2 e cuida muito bem deles e tal lá, e faz parte do dia a dia da família. Enfim, a gente não está aqui para ferir isso e atacar isso de maneira irresponsável, mas Rottweiler, Poodle, o que mais tem aí? Chow Chow. Chow Chow, Pinscher, não são Caramelo. Não são herança do Senhor. Não são. Biblicamente. Herança do Senhor é filho. E nós vivemos uma geração que está usando o filho para ganhar mídia. Vai fazer um chá revelação, vem 2 aviões. Vai fazer não sei o que lá. Hoje, os partos virou uma série, né? Série. E que é legal também você Sim. ter documento. Só que tem gente que investe não sei quantos mil numa revelação, não sei quantos mil num documentário do parto, depois que a criança nasce, meu amigo. Papai, quero brincar com você. Não, já fiz os vídeos que tinha para fazer. Então, a palavra de ânimo é: continue amando a família. Uma família saudável é uma igreja saudável. Família está acima de ministério, família está acima de empresa, casamento está acima de tudo isso. Tudo isso. E agora posso olhar para a câmera aqui, se chegar ao topo, custou a tua família, você não chegou ao topo. Se conquistar tudo custou o teu casamento, você não conquistou tudo, você perdeu tudo. Não vale a pena chegar sozinho. Deus tem compromisso com quem não cuidar da sua casa é pior do que o infiel, diz a palavra do Senhor. Verdade. Negou a fé. Pastor Zico, obrigado. Imagina, foi um prazer, um prazer poder estar aqui com o Max, pastorzão, e quero deixar também essa palavra aí de incentivo e de encorajamento para que você possa investir na nova geração. Como o Max falou aqui, através de uma educação cristã, com base na palavra de Deus, sim, nós podemos, como igreja, família, transformar uma sociedade. E isso não é algo apenas publicitário, de marketing, é algo que de fato a gente vê, acontece na vida das crianças, na formação do caráter delas, na instrução, no conhecimento, naquilo que a gente vê na palavra de Deus, é tão bonito, quando a família vai crescendo e os mais velhos vão morrendo e os mais novos vão sucedendo, mas tem um fio de ouro que liga cada uma delas, das gerações, que é a verdade da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, que encaminha. Então, assim, glória a Deus, espero que você tenha gostado aí do primeiro embate, primeiro round, depois nós vamos ter outro round, tá? Depois nós vamos fazer uma queda de braço aqui, ó, não teve entre round. Batista e assembleiano. Não, mas a tua Batista, ela já é a renovada, cheia de Espírito Santo. Então já tá quase, uma... Não. Vamos encerrar com a polêmica. Não acredito em profecia, não? Todas as profecias já foram reveladas na palavra de Deus. Acredita também. Claro, com certeza. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, Línguas estranhas, meus amados. Glossolalia. Que Deus abençoe a sua vida e você vai ficar pro outro round, viu? Tem umas que é bem estranha mesmo. Bem estranha, né? Bem estranha. Os irmãos são estranhos. A língua é estranha, o irmão é mais estranho ainda. Você gostou aí? Divulga pra todo mundo, sabe? É um prazer enorme ter o Max conosco aqui. Quem sabe a gente faz o próximo. Vamos lá no território deles. É perigoso, nós vamos lá. Bamboneira, lá na Bamboneira. Nós vamos na Bamboneira. Nós vamos na Bamboneira. Aqui ele veio numa coisa aqui que é, né? É um Morumbi mais frio, né?
Nós vamos na Mamboneira e vamos invadir lá. Rapaz. Então, assim, nós vamos estar lá junto lá com eles, tá? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família no nome de Jesus.